Fala pessoal, nessa aula aqui nós vamos ver mais algumas análises possíveis de serem feitas aqui no QGIS. Aqui em vetor, agora nós vamos em geometria e o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse de centroide, tá? Então peguei aqui a centroide e aqui já tem uma explicação, né, o que é centroide. Este algoritmo ele cria uma nova camada de pontos com pontos que representam o centroide das geometrias em uma camada de entrada. Então, a camada de entrada que eu vou selecionar no caso é da minha unidade federativa, tá? Então, BR-UF. E nesse primeiro momento eu não vou colocar para criar centroide para cada parte, depois eu vou explicar e eu vou executar, tá? E o que foi feito aqui, ó? Então, eu tenho esse ponto gerado aqui, então, de centroide. Então, quando eu tenho essa marcação aqui, é uma camada temporária. Então, se eu fechar aqui, né, meu projeto e não salvar isso daqui, não está salvo em nenhum local dentro do meu computador, né? Ele está salvo apenas de forma temporária. Então, isso daqui representa isso daí. E aqui, ó, foi criado um ponto no centro aí, no centroide de cada um dos meus estados, ó. Então, tenho aqui um ponto representando o centroide de cada um dos estados. Agora eu vou gerar um outro centroide, ó. Então, em vetor geometria, centroide novamente, então da minha unidade federativa, e agora crio um centroide para cada parte e eu vou executar. Ao executar, eu crio um centroide para cada parte, a gente já tem um resultado totalmente diferente, ó. Por quê? Porque agora, mesmo, por exemplo, aqui, eu estou na ilha, acredito que Fernando de Noronha aqui, isso, com certeza. Fernando de Noronha, a gente sabe que ela é um arquipélago, na verdade, né? E aí, ó, pertence a Pernambuco da região Nordeste. Porém, ó, a gente vê aqui que tem esses polígonos que são... quando eu seleciona tudo, né? Ele reconhece aqui tudo como um polígono só, mas eu tenho diversas partes aqui, ó. Então ele cria aí um ponto de centroide para cada uma das partes, ó. Então nesses lugares aqui que eu tenho essas pequenas ilhas aqui, ó, elas são criadas um centroide aí para cada uma das partes, tá? Na hora que eu seleciono é isso daí. Então se eu crio um centroide, por mais que aqui eu tenha cada uma dessas partes, eu crio uma só representando todo o estado, ou se eu crio um centroide em cada uma dessas minhas geometrias. Outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, que eu vou mostrar aqui em vetor, ainda geometria, é essa aqui de extrair vértices, e eu vou mostrar esse extrair vértices também em cima da minha unidade federativa. Vou clicar aqui em executar, ele vai extrair os vértices e aqui, ó, o resultado que eu tenho é esse daqui. Então ele também me gera uma camada de ponto e aqui, ó, cada um, né, eu vou selecionar aqui, cliquei sobre a minha camada, vou vir aqui em editar, vou clicar aqui para editar, então aqui minha ferramenta de vértice, ó, eu vejo que cada um dos vértices que eu tenho, na hora que foi desenhado, ele vai pegar um ponto, ó. Então eu tenho um ponto por cada um dos vértices meus do desenho, tá? Então essa ferramenta ela serve para isso. Então eu tenho um polígono, então pode ser linha ou polígono que eu selecionar, eu consigo extrair os vértices. Eu vou extrair os vértices agora de uma camada de linha, então essa camada de linha, só que eu vou, cliquei aqui sobre ela, eu vou selecionar somente essa minha camada de linha aqui, porque se eu gerar nesse arquivo todo vai ficar muito pesado. Então vou vir aqui em geometria, extrair vértices, só que agora, então é da minha rodovia federal, eu vou selecionar apenas feições selecionadas e vou executar. Então extraiu aí o vértice dessa minha feição que estava selecionada. Bom,